Estamos chegando para mais uma edição do Los Papitos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no YouTube, no canal do Los Papitos. Aliás, te inscreve, comenta, compartilha. Para você que está no Spotify ali também, seja muito bem-vindo. Esse é um podcast da vida real, da paternidade. A gente sabe que cada vez mais a gente tem que abordar vários tipos de assuntos. E por aqui a gente trabalha com isso, para falar da paternidade. Infelizmente é algo muito recorrente, né? A gente sabia que tem muito pai que abre mão do convívio dos filhos, aquela coisa toda, que perde a oportunidade, que não se faz presente, que é preguiçoso, que se arrasta aí e deixa tudo pra mãe. Mas por outro lado tem também os papais que, assim como todos nós aqui que a gente tá abordando esse tema, se dedica, se faz presente, assim como tem que ser, assim como essa geração ou as novas gerações têm que acompanhar dessa melhor maneira. Esse é o episódio de número 3 do Los Papitos. Para você que tá chegando agora, eu sou o Rafinha, @rafinha.menegaso no Instagram, para você trocar uma ideia comigo e me acompanhar também nas ondas sonoras do rádio, né? Diariamente eu tô ali na programação da Atlântida, uma emissora de rádio aqui no sul do Brasil, especificamente de Porto Alegre, que gera conteúdo para todo o sul do Brasil. Tem também a outra Atlântida de Floripa. Enfim, só para dar uma contextualizada da onde este amigo que vos fala começou os seus trabalhos, mas o Los Papitos é um projeto muito pessoal, individual, para falar de paternidade da vida real. E no episódio de hoje, a gente sempre tem alguns convidados por aqui, convidados legais, e eu fiz uma conexão lá com Santa Catarina. Ele que bom, foi surfista profissional, agora é free surfer. Eu vou dar o currículo dele, se estiver errado ele vai me corrigir. Tá? Free surfer, foi surfista profissional, pioneiro do surf no Brasil, bicampeão do WQS ainda quando era o WQS lá atrás, palestrante, tem um instituto, radialista, porque tem um programa de rádio hoje na Atlântida de Floripa 100.9, mas principalmente é o pai da Júlia, da Laura e o vô da Laila. Se eu tiver errado, ele vai me corrigir. Hoje a gente recebe o tão conhecido Teco Padarates. Como é que tá, meu irmão? Beleza? Obrigado por aceitar o convite. Salve, Rafinha. Cara, você fez o dever de casa, hein, meu? Tá tudo certo. Pô, temos que estudar, né, cara? Um pouco, no mínimo. Não, eu tava aqui preocupado. Será que ele vai conseguir acertar tudo, cara? Tem tanta coisa que eu faço, né, meu? Sim, mas é por aí, eu acertei, né, Teco? Acertou tudo, cara. E ainda faltou uma das coisas que eu também faço, quer dizer, faz um tempinho que eu não tenho feito, mas eu sou ator também, né, cara? Ah, tu é ator, é verdade. Eu vi na tua... a única coisa que faltou ali, mas nem dá pra dizer que faltou, porque eu fiz isso durante um período. Sim. Me apaixonei pela profissão, mas enfim. Cara, pai da... Não, eu ia desculpa. falar pai da Júlia e pai da Laura, né, cara? Isso. Isso daí já é profissão suficiente, né? Não, a gente sabe que quando a gente troca essa ideia aqui, assim, e esse foi um dos grandes lances da gente abordar esse tema, porque o pai de verdade, pai real, ele tem vários turnos, né? Porque de manhã o teu compromisso de trabalho e tal, e tarde, e também a prática do exercício, porque eu sei que tu é um cara super ativo, segue surfando e cuidando do corpo e mente tudo junto, mas quando chega em casa tem mais um turno, que a filharada toma um tempo do cara e uma dedicação, né, Teco? Não, e você sabe, né, cara, você na escola de aprender a ser pai tem, né, primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem tudo para você aprender, né? E não para. Não para. Vai tendo cursos e cursos, a idade vai mudando delas e você vai tendo que se aprimorar porque... Assim, eu sei que parece papo de pai, assim. Mas essa é a ideia, você é pai pro resto da vida, cara. Você vai ser pai, entendeu? E não importa a idade dos seus filhos, você sempre vai olhar para eles com muito entusiasmo, né? Com muita esperança, muitas vezes com expectativa, que é o que acaba estremecendo uma relação, muitas vezes, mas a gente olha para os filhos sempre como filhos, né? E tenta transformá-los em amigos. É muito engraçado isso, porque depois que eles chegam a uma certa idade, você quer ser amigo deles, você quer fazer parte da roda deles, entendeu? Eu não sei exatamente por que isso, assim, mas a gente vai querendo buscar viver a vida dos filhos, né? Ou pelo menos presenciar a vida deles, ser uma testemunha
que seja calada ali no cantinho, mas que possa assistir os filhos tomando os passos, né, cara? É uma loucura isso. É uma loucura, né, cara? É um sentimento que é difícil de explicar, é aquela coisa clichê, né? Tu só vai entender o que é o amor e tal, o que é ser pai no momento que tu tiver os teus. Isso aí a gente sempre ouve a vida inteira dos nossos pais, e depois que a gente tem filho, a gente entende, e esse é o grande lance, assim, desde que eu tive a Lívia, que ela tem 4 anos e 6, né, é pequenininha perto das tuas ainda, provavelmente, mas é uma mudança de comportamento, como já tem a música do Ira lá, é uma mudança de comportamento incrível. Queria saber qual a idade das tuas, cara. As minhas têm 25 e 21. Ah, não, pô. E a de 25, a Júlia, né? Isso. Me deu uma netinha, Laila, e aí eu vou te dizer, cara, aí é o grande revanche. Dessa história, essa batalha que a gente para ser pai. Sabe que aquela coisa de você tenta ser o melhor pai, muitas das vezes, assim, você tem a sensação de que não chega a ser, né? Que não chega naquele ponto que você queria. Parece que os filhos não reagem da maneira que você gostaria ou que você esperava que eles reagissem a todo o esforço que você faz por eles. Mas a redenção vem quando tem o neto. Cara, eu não sei o que acontece com os avós, assim, porque neto tem uma afinidade, uma coisa com avô, cara, e avó, sabe? Uma conexão, né? Eu vejo isso em muitas famílias, assim. Não é só o avô e a avó que sentem aquele amor, que é uma vontade de estar junto sem a menor preocupação, sabe? Parece que você virou pai de novo, mas não tem perrengue nenhum. Você só vai curtir aquilo, sabe? Eu digo que num tempero só tem açúcar, não tem sal nenhum. Tem açúcar, tem chantilly, tem canela, tem tudo em cima, entendeu? E os netos, cara, sabem disso, parece. Eles olham pra gente, cara, um fascínio, sabe? E já olha pra mãe como uma coisa corriqueira, como uma coisa diária, que só acessa quando tem um perrengue, quando tá, sabe? Quando tá na pior e tal, sempre acessa a mãe, né? E o pai é aquele cara no meio do caminho, entre avós e mãe. É aquele cara que tá ali meio que jogando o jogo de um, o jogo de outro e tal, tenta acompanhar, né? E agora, nessa idade, cara, eu te confesso, eu acho que está sendo a idade mais importante da minha relação com minhas filhas. A maturidade chegando nelas de forma, muitas vezes, brutal até, cara. Porque a sociedade lá fora não tá fácil para os jovens, viu, cara? É verdade. Tá muito difícil tomar posição, é tudo dividido em dois, né, cara? Tu ou é uma coisa ou tu é outra. E se tu é mais ou menos uma, então tu é outra, entendeu? Sabe, aquele arredondamento, aquela polarização daquilo que você tenta ser, e você sempre vai tentar ser o melhor para o teu filho, e o teu filho vai tentar ser o melhor para si, sabendo que isso traz orgulho para o pai, né, cara? Só que não tá fácil para eles, e hoje eu tô percebendo isso, como você mesmo mencionou ainda há pouco. Eu tô fazendo terapia até para poder entender melhor. Deixa eu então só para contextualizar, antes da gente estar aqui trocando essa ideia, eu te liguei, né? E aí a gente trocou uma ideia pelo WhatsApp ali e tal, e eu falei, pô, eu queria trocar uma ideia contigo. Primeiro, eu até esqueci de falar, cara, eu sou teu fã. Essa é a real, assim, porque eu sou um cara que eu sou amante do mar, sou, entre aspas, meio frustrado, porque eu comecei a ir direto pra praia e eu cresci, assim, muito por conta própria, né? Até tudo se conecta, né? Assim, eu não tinha referência do meu coroa de ir pro mar, sabe? Eu não tinha... Meu pai tem hoje quase 80 anos, então, assim, eu não tinha o exemplo do que talvez tu é pras tuas filhas, do que eu sou pra minha filha, de querer se dedicar, uma prática de exercício, sabe? Buscar isso que cada vez mais tá vivo, que é tu tá bem de corpo e alma, né? As coisas andam juntas, mas assim, só pra ter essa conexão. Aí eu falei contigo, tu falou assim, pô, Rafa, que legal, eu acompanho o teu trabalho, eu acompanho a rádio, eu fiquei amarradão, porque, né, eu também acompanho a tua história, assim, tu é um dos pioneiros do surf, que levantou uma bandeira, que fez as coisas acontecerem, e o que a gente tem hoje dessa geração se deve muito a ti, a galera do surf. Enfim, aí tu falou,
pô, que baita assunto, eu tô indo pra terapia por causa da minha filha. Eu, pá, tomara que a gente possa falar sobre isso, que também é um tema extremamente importante, onde tu fala que tu cria uma expectativa, né, com os teus filhos, né? Daquilo que tu te dedica e muitas vezes não é correspondido, e frustrações a gente vai ter que saber lidar, comportamentos, o mundo cruel lá fora. Acho que pai de menina também tem essa coisa, né, da gente querer essa super proteção. A gente sabe que o mundo é ingrato no geral, mas com as mulheres muito mais. E aí tu trouxe, pô, tô indo pra terapia. E aí vamos já entrar nesse foco aí, o porquê, meu, o que tá acontecendo aí nessa tua fase? Bom, a gente não vai para terapia só por causa de uma coisa, né? A gente tem que ter uma série de coisas na cabeça e tal. E eu fui mais para tentar me organizar. Para te falar a verdade, eu precisava. A minha mulher é que cansou de conversar esses assuntos comigo. E foi ela quem disse, cara, procura uma terapeuta, porque eu não tenho mais saco para ficar te ouvindo e tal. Em outras palavras, né? Sim. Porque é muito profundo, isso cansa, sabe? Não dá para fazer toda hora. E ela achava que eu estava precisando justamente botar para fora tudo que eu estava sentindo, que eu estava pensando e tentando descobrir muitas vezes de mim mesmo. E eu bato sempre nessa tecla, porque a terapia, ela serve para... Parece que é alguém que te ajuda a você se conhecer, né? Ela abre ferramentas para você se conhecer melhor. Que é uma pessoa neutra, né? É uma pessoa que tá neutra, não tá de nenhum lado, que não tem um lado tendencioso, isso, que vai clareando pra ti entender. Cara, é tão legal tu reconhecer. Mas vai lá, meu, desculpa te interromper. E uma boa terapeuta é aquela que não toma partido, né? Ela vai atrás da verdade, ela vai atrás daquilo que se esconde por trás de uma frase, por trás de um sentimento, de uma sensação e tal. E eu queria... Um dos meus problemas era tentar alcançar a mentalidade da juventude hoje, da juventude moderna. Eu senti que eu estava carente disso, eu não estava entendendo quais eram as carências deles e as ansiedades deles, os objetivos. Eu estava com dificuldade de entender. E eu costumo dizer, para os pais da minha idade, eu sou até moderno, cara. Mas para os filhos da idade das minhas filhas, eu sou um pai antiquado, entendeu? Uhum. Então, assim, aí, quando eu entrei nessa história, eu comecei a descobrir, comecei a me ver, né, na idade deles, né, delas. O que eu fazia nessa idade? Cara, eu assumi uma série de responsabilidades na minha vida muito cedo. E eu acho que eu gerei uma expectativa sobre as minhas filhas da mesma forma. Por um lado, isso foi bom porque essa exigência, essa dura que a gente dava para que elas fossem independentes e tal, muito cedo, transformou elas em pessoas que vão para cima, entendeu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, deixa um sofrimento ali, deixa uma mancha na relação, porque cria um certo... Como é que eu vou dizer... Parece que você invade a vida deles, né? A privacidade. A sensação parece a sensação que você tem que você está invadindo o que seria a liberdade deles de seguir o mundo. E aí eu comecei a repensar quando eu virei surfista aos 17 anos e fui para o mundo. Uhum. Virei surfista profissional com 17, contrato, dinheiro e tal, conta em banco. Tive que me emancipar dos meus pais para poder não ter que pedir autorização para viajar toda hora. E de repente, cara, eu olho para minhas filhas e falo, caramba, eu acho que elas estão mandando muito bem, assim, eu é que estou preocupado, o problema está em mim, não nelas. Uhum. E as coisas que elas passam, que a gente fica, meu Deus, vamos ajudar e tal, cara, são as mesmas coisas que a gente passou. Você não lembra, cara, aos 18 anos, a incerteza que era a vida, entendeu? Na nossa frente, e as nossas carências, não mudou muito, viu? A gente olha para a geração de hoje e enxerga eles até meio fragilizados, mas a gente também era, cara. Só que a gente tomava mais dura. A gente tomava mais dura. Eu acho que as carências sim, eram as mesmas, a gente tomava porrada, entendeu? Mas aí tu tocou num lance, que tu diz assim, pô, de repente eu me vejo meio antiquado, porque é louco, né? Porque tu é um cara que aos olhos da grande maioria, pô, tu
tu é o Teco Padarates, né? Como tu disse, tu te profissionalizou aos 17 anos, tu vive um lifestyle desde sempre que é algo dito como descolado, moderno, que é o surf, que acaba sendo, né? É um esporte, é uma coisa que mexe com muita coisa da juventude, não só da juventude, os eternos, que nem a gente brinca aqui, que a gente usa o termo os vovôs garotos, né? Que são assim, pô, os caras estão aí na ativa, pegando onda, não. E aí tu traz dizendo isso, que talvez as tuas filhas ou os amigos das tuas filhas te enxerguem como um cara mais careta e tal. Porque é louco, cara, porque assim... E aí que tá talvez essa dificuldade que a gente tem que ter de entender que também a gente tá envelhecendo, né? Porque é isso, né, cara? A gente tá envelhecendo. Isso. E não adianta a gente achar que a gente parou no tempo. Fala aí, Rony. Essa é a maior resposta de todas desse caminho para tentar entender essa relação, é de que, cara, nós vamos ficar obsoletos, vamos dizer assim, nessa perspectiva da razão, né? Uhum. A nossa cultura é muito contemporânea, né, cara? Muito para frente, a gente olha pouco para trás, né? O brasileiro olha muito pouco para trás, né? Ele olha sempre para frente, né? E você já pega o oriental, por exemplo, ele se baseia muito naquilo que ele olha para trás. Então, eu acho que assim é um baita de um desafio, só que vale a pena, cara, porque você vai descobrir. E eu digo vale a pena a terapia ou o autoconhecimento. Você pode escolher o autoconhecimento através de qualquer técnica, mas desde que seja genuína e que você busque entender-se mais, você vai descobrir cantos da tua personalidade que você não sabia que existia. Você vai descobrir certas conclusões e certas sensações de autoconfiança sobre um problema que a gente não sabia que tinha, sabe? Uhum. A segurança de poder saber, cara, não, experimenta, sabe? De poder dizer isso para um filho, experimenta, você quer saber se é isso ou aquilo? Experimenta, cara. Uhum. Saiba por si mesmo, eu tô aqui. É muito difícil fazer isso porque você sempre quer botar a tua opinião em cima. Cara, é louco isso, e é uma linha bem estreita entre fazer e não fazer, né? Entre ser e não ser esse pai. Claro, sabe? Claro. Esse pai que diz as coisas que tem que ser feito e aquele pai que vai lá e vai, meu filho, aprende, cara, que eu tô aqui. Tu sabe os caminhos, mas eu tô aqui pra te dar um suporte, que eu acho que talvez seja o mais difícil. Existe esse caminho, acontece isso, existe esse caminho, acontece isso, mas, cara, só você indo pra saber o que de fato isso vai ser pra você, né? E aí vem toda essa dualidade de ser pai, eu acho. Tá, e lá atrás um pouco, tu acha que faltou da tua parte estar mais presente em função do teu estilo de vida? Faltou, de repente, aquele lado mais amoroso, né? Que é uma coisa que hoje a gente consegue trazer isso de uma maneira muito natural, mas assim, culturalmente o pai não é aquele cara tão amoroso, né? É a referência do cara que tá ali pra fazer o meio campo, que nem tu falou. A mãe segura o perrengue, ainda, né? Muito comum, tem muito pai que é um merda, e aí a mãe segura o perrengue, aí tem os avós que tem a oportunidade de só ter o amor, né? Porque não tem um compromisso, e o pai que abre mão disso, porque eu preciso isso e aquilo. Tu também te sente assim, pô, faltou isso, cara, eu precisava ter me dedicado um pouco mais? Com certeza. Inclusive, só para você ter uma ideia, eu me aposentei aos 32, né? Que é bem cedo para a carreira de um surfista. E eu me aposentei mesmo. Parei de competir geral. Foi, na maior parte da decisão, foi por causa delas. Eu estava cansado já, assim, há 15 anos no circuito mundial, mas foi muito por causa delas, porque eu senti que eu perdi uma intimidade com elas, sobretudo com a Laura, né? Uhum. Pra você ter uma ideia, a nossa agenda era tão punk que se eu não assisti nenhuma delas nascer, né? Eu conheci a minha filha mais velha com 5 dias e a minha mais nova com 30 dias de idade. Caramba. E elas nasceram em épocas que se eu não estivesse competindo, ia demorar mais ou menos uns 2 anos até eu voltar a ter a pontuação que eu precisava para poder assisti-las nascer. Uhum. E isso pôr em risco a própria integridade da vida delas, porque eu ia perder patrocínio, ia perder uma série de coisas, entendeu? Que se resume em grana, né? Infelizmente, a grana ali falou, né?
Exatamente. Então, assim, foi uma decisão difícil, mas eu sabia que eu queria aquilo e que um dia eu ia parar e ia poder me dedicar a elas. E foi o que aconteceu, mas eu acho que a gente sempre teve uma relação muito legal e eu sou aquele pai clássico, como você falou, eu não sou muito do amoroso, de ficar agarrado, de, sabe, dar 1000 beijos. Elas não vêm dar 1000 beijos em mim, entendeu? Mas elas sabem que encontram em mim uma palavra definitiva, elas encontram em mim as respostas diretas para tudo que elas perguntam. E elas sabem disso. E eu sei que elas sabem, entendeu? Eu acho que esse é o papel que eu acabei exercendo na vida delas. Aquele cara que tem a resposta. Muitas vezes não é a que elas querem ouvir, né? Mas não vai ficar 5 segundos sem uma resposta. Eu sempre cultuei muito isso. A criança pergunta, você tem que estar com a resposta na ponta da língua, cara. Não pode titubear, né? Eu já li, eu acho, sobre isso, que a criança demora... você tem 7 segundos para alcançar a atenção de uma criança num assunto. Senão, a cabeça dela já vai para outro lugar e você pode continuar falando que ela não vai ouvir, entendeu? Sim. Você tem aqueles 7 segundos. Eu ouvi falar sobre isso. Mas e aí, bom, a tua decisão de aposentar foi por isso, cara, preciso conviver com as minhas filhas, né? Além do desgaste, né? Porque a gente acaba enxergando muito o lado glamuroso, né? Das profissões, assim. Porque o cara tá ali, tá aparecendo e, de novo, o surf cada vez mais tá inserido na molecada, né? Várias razões. Porque agora explodiu de uma maneira, em vários sentidos, Olimpíadas, os atletas. E eu acho que pra ti deve ser um troço muito louco enxergar, né, o Brasil ter 3, 4 campeões mundiais, que é uma coisa que lá atrás tanta dificuldade, né, das empresas entenderem, apoiarem, darem estrutura, tem um staff para isso. Tu foi um guerreiro, teu irmão, a tua geração, né? E a relação com teu pai, cara, como é que era? Cara, a história minha do meu pai é a coisa mais engraçada, assim, cara, porque tem as frases mais clássicas, assim, sabe? Ao longo da nossa história. No começo, a minha primeira prancha foi uma prancha de isopor que eu troquei num pneu de bicicleta velha. Cara. O pneu era legal. E troquei por uma prancha de isopor e escondi do meu pai. Meu pai não sabia. Isso aconteceu logo depois que eles se separaram. Meus pais se separaram, eu tinha 9, né? Muito recente. Com 10 anos eu fiz esse negócio e não disse pro meu pai, porque se falasse pro meu pai que a gente estava surfando, ia dar crise na família, entendeu? Crise geral. Bah, que louco Só isso. É louco. Que a família lá de Blumenau, família da minha mãe, a minha mãe ia fazer questão de cair na porrada com todo mundo por causa disso e tal. E aí, 2 anos depois, a gente finalmente criou coragem e pedimos uma prancha pro pai. Eu e o meu irmão mais velho, o Charles. E aconteceu tudo aquilo que eu havia previsto. Minha mãe pegou aquilo e já virou o argumento, que eles sentiam separados, então eles discutiram muito sobre aquilo. Polarizaram a relação até aí. A minha mãe aproveitou a ferramenta, claro, né? Vamos dizer assim. E a gente só queria ter a prancha, então a gente meio que ficou na torcida da mãe, né, cara? Porque ela estava defendendo o nosso direito de ter uma prancha. E isso foi legal para nós, né? E ela, cara, abraçou a causa, porque ela botou a gente no carro e todo final de semana de Brasília, aqui tem uma Brasília, a gente ia para campeonato, minha mãe levava eu, meus 2 irmãos e mais uns 2 amigos juntos, assim, sacou? Dentro de uma Brasília, cheio de prancha no teto e tal. Cara, aí, quando eu quis virar profissional, foi todo aquele negócio para ir convencer meu pai, foi tudo um clima, e meu pai era um cara muito durão. Essa história vai parar num lance engraçado, porque meu pai chegou e falou assim, ó, vocês fizeram esse auê todo aí, jantares e tal, e não sei o quê, e a tua mãe tá pronta para cair na porrada comigo por causa disso, você sabe que eu não posso dizer não. Mas eu vou te dizer o seguinte, meu filho, eu te dou 2 anos para você virar top, o quê mesmo? Top 16, pai, ele é esse negócio aí, tá? Porque você me fala aí um surfista aí que se sustenta em campeonato de surf. Você tem algum exemplo para me dar de alguém que fez isso? Pai, não tem um exemplo desse. Todo mundo tem um segundo trabalho e tal.
mas tá todo mundo dizendo que eu vou ser o primeiro. Ele falou, esses são teus amigos, eu não quero saber. Te dou 2 anos. Se em 2 anos você não virar top desse negócio, é a última chance que eu vou lhe dar de estudar nas minhas custas. Porque eu não vou sustentar vagabundo com 30 anos de idade. Eu ouvi essa frase, eu decorei, eu tenho ela até hoje. E meu pai dá risada. Hoje em dia, o paradoxo da história é que a gente é melhor amigo e ele é meu maior fã, cara. Caraca, velho. O maior acompanhador da minha carreira é meu pai, assim, nesse sentido de ele vibra com cada conquista que eu tenho até hoje, até fora d'água, entendeu? Uhum. E ele, assim, eu fui descobrir ao longo do tempo que eu era muito igual a ele. Normal, né? Normal. Muito igual. Meu pai teve que trabalhar escondido para pagar a faculdade que ele fez escondido do meu avô, porque meu avô escolheu 3 irmãos para estudar e meu pai para ficar cuidando da mãe. E o pai combinou com a mãe dele que ia fazer estudo escondido e ele se formou antes dos irmãos. Cara, ele foi contra todo mundo para fazer o negócio dele. E eu também, né, cara? Sim. Eu fiz a mesma coisa com ele e hoje ele me confessa isso. E ele me fala até hoje que o dia que ele... Exatamente o dia em que ele deixou de ser o Percy Padarates, porque ele era conhecido no mundo dos negócios, o pai fez a gestão da Seara Frigoríficos e da Chapecó Frigoríficos, 12 anos cada uma e tal. Era um baita executivo, né? Um cara famoso no meio. E de repente o secretário dele chegou com uma revista Veja, que tinha a Veja Santa Catarina colada junto, e eu era a capa da Veja Santa Catarina. Ele botou na mesa do meu pai de manhã com café e falando, seu Percy, a partir de hoje o senhor não é mais o seu Percy, o seu pai do Teco. Aí meu pai me ligou, cara. Aí meu pai me ligou e falou, a primeira frase que eu ouvi, ô pai, o que houve? Ele, você venceu. Cara, é muito hoje louco. Eu sou o pai do Teco. É muito louco. Como a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente julgava lá atrás, né? E aí, cara, assim... O tempo. Exato, né? Só o tempo cara. Vai mostrar. E, cara, isso é uma coisa que tu ouve desde moleque, não adianta. E, claro, e como é legal também tu poder mudar, né? Assim, não reproduzir também é exatamente a mesma coisa. É óbvio que a gente vai o exemplo, o maior exemplo é tu ver ali, ou te dar o exemplo, né? Tu reproduzir isso, não só falar. Mas eu digo ali, na questão dos nossos pais, a gente criticava, batia o pé, e hoje eu vejo algumas coisas e digo, cara, eu tô fazendo igual o meu coroa. Exatamente igual, não na mesma proporção, assim, igual o meu coroa, e eu dou risada, e hoje eu também sento com ele, a gente troca uma ideia junto, e ele me dá uma letra, eu digo, cara, mas eu sou igual a ti. Lá atrás tu também foi isso? Cara, em outras palavras, quando as minhas filhas, né, quiseram sair para o mundo e fazer as coisas, eu falei, olha, cara, vocês são livres para fazer o que quiserem, e eu não vou falar nada, porque eu quis ser surfista na minha geração. Isso na minha época, já é uma coisa meio surreal para vocês hoje em dia. Quebrando então, um tabu lá atrás, né? Exato. Não era só dentro de casa isso, era toda uma sociedade né, que não acreditava naquilo, né? E aí, minha filha mais nova, principalmente, veio ao longo ali dos 14, 15 anos, pô, pai, eu queria ser surfista, mas eu também queria ser músico e tal, porque o que você acha, né? Eu falei, filha, pô, você não sabe o presente que você está me dando, porque você está perguntando o que eu acho, se você deveria ser surfista ou artista. Para mim, você pode ser os dois, que tá 10, cara, sabe? Primeiro porque eu tô adorando a ideia que você tá tendo. Segundo porque eu não posso impedir. E aí eu fui igual ao meu pai, eu não posso impedir, mas preste atenção, você tem que botar um objetivo naquilo que você escolher para fazer. E esse objetivo tem que incluir a independência, porque isso só vai realmente significar algo para você quando você for independente de mim fazendo o que você faz. E aí, de fato, isso vai ser a grande vitória para você, entendeu? Mas olha a cruz que eu botei nas costas dela, né, claro, cara? Tipo, claro. Que arranca de casa, vai te sustentar, meu. Sim. E eu pensei no peso disso depois, assim, minha mulher até achou que eu peguei pesado e tal. Cara,
Eu acho que o melhor que eu posso oferecer para minha filha é a verdade, sem má intenção e sem boa intenção. É apenas a verdade. O que eu sinto por dentro e algum tipo de experiência que eu posso passar para ela. Daí ela falou, pai, mas surf ou música? Daí eu falei, olha... Os dois? Sinceramente, você como surfista, você vai ter talvez um dos melhores treinadores do mundo, né? Mas como artista, você vai ter um dos maiores fãs do mundo. Sim. O teu pai, entendeu? Porque você tem muito mais talento para música e para arte do que você tem para o surf, que também é uma arte. Então, você pode usar os dois, pode surfar, você não precisa ser campeão do mundo, ser profissional do surf, você pode continuar surfando, e ela surfa, surfa até hoje e tal. Convido vocês a ouvirem minha filha depois cantando. Tem no YouTube, o canal dela, no Instagram, no Facebook, é a Laura Padarati. Depois você ouve que lá. Legal. Aí você que legal. E a minha outra filha escolheu no começo ser mãe, porque ela virou mãe bem cedo, né? Sim. Me deu minha netinha, tá com quase 2 anos, minha netinha. O meu genro é um cara muito legal, ele já era um conhecido meu, virou um grande brother. Que legal. É engraçado porque eu olho pra ele, eu não vejo ele como genro, eu vejo como brother. Que legal. Minha filha fica até com ciúme de mim. Mas eu acho que isso é uma coisa a gente tu é um pouco mais velho que eu, acho que tem 50, né? É isso? Eu 50. Eu tenho 44, mas essa coisa também da gente, que eu acho que serve pra todo pai ali, e que já não tem mais a filhinha pequena como eu tenho, assim, que nem tu, que já tem 2 adultas praticamente, né, Teco? Não dá pra fugir disso. É que eu acho que, assim, quanto mais amigo, mais tu trouxer pra ti, tu vai minimizar que outra pessoa exerça esse papel, né? Não sei se tu entende, assim, do pai... Eu entendo. Eu digo assim, porque muitas vezes, cara, que nem tu falou, tu abriu uma... Pô, cara, eu quero me aposentar e eu já perdi tanta coisa das minhas filhas, não vi nascer e tal, quero estar próximo. Daqui um pouco hoje tu acaba sendo mais amoroso do que tu era lá atrás, não sei, né? O tempo, a gente volta a falar do tempo, o tempo nos traz essa maturidade, enxergar as coisas legais, e aí tu te dedicar, que nem tu diz, pô, teu genro é teu parceiro, imagina o quão legal não é pra tua filha ver o marido dela sendo um baita brother do teu pai, né? Ao invés daquele ranço. Claro que as coisas têm que ser legais pra todo mundo, né, meu? Mas assim, trazer eles pra ti, por mais que eles vão pro mundo naturalmente, mas eles estarem contigo, né, Teco? Cara, eu tento hoje participar da vida deles, talvez para suprir um pouco mais da minha carência de não ter passado esse tempo com elas, né, quando eu era jovem, competindo e tal. Elas entendem muito bem isso, tá? Elas não têm problema com isso, nunca me passaram nenhum tipo de situação em relação à minha ausência quando eu era novo, mas eu pedi aquela intimidade, aquela convivência natural de estar perto ali e não ligar se o filho tá ou não tá ali, ele tá ali. Apenas aquilo é normal, entendeu? Hoje, minhas filhas estão do meu lado, eu me emociono, cara. Claro. Eu vou te dizer, eu fico emocionado, assim, porque dá aquela sensação, agora eu tô tendo. Entendeu? Sim. Agora eu tô tendo tempo para ter essa sensação, né? E é por isso que eu tento me manter perto. E tento, sim, compensar tudo que eu possa ter deixado de ruim para elas, assim, tento fazer ao meu estilo, né? E é muito engraçado, porque elas me conhecem muito bem, cara. Cara, é louco isso, velho. É louco como os filhos conhecem os pais, o jeito que o pai é, as manias do pai, elas já têm a solução para isso, elas não discutem, já resolvem rápido, já tem aquela frase que corta qualquer tipo de contra-argumento, sabe, cara? O filho te pesca, não adianta, velho. Quando a gente fala, pai fala que filho não adianta que eu te conheço desde que tu nasceu, eu sei quem tu é, eu sei como tu é, na verdade isso acontece ao contrário, velho. São os filhos que olham pro pai e falam, pô, quem tu acha que tá enganando, cara? Cara, ô meu, e tu sabe o que é legal, velho? E aí tu pode me dizer, talvez não assim, dá pra ver que a gente se emociona, né? Eu vejo que tu tá, quando tu fala e eu sou assim, cara, eu falo da Lívia, eu vejo tu falando das tuas filhas, eu vejo que tu te emociona ali, pô, enche os olhos de lágrima, porque... Os olhos cheios de lágrima. Exatamente, cara, e é um troço tão simples, que é falar
né? E eu acho que isso também é uma coisa que falta pra caramba falar, o diálogo, né? Parar com aquela coisa, não porque não, sim porque sim, não, cara. Não tem mais isso, velho. As gerações vêm e a gente tem que abordar isso cada vez mais, dar oportunidade de tu falando das tuas filhas, assim. Eu troquei uma ideia com o Verdun, o Fabrício Verdun, que inclusive tá morando aí em Santa Catarina. Sim. E ele falou exatamente, cara, só o fato de eu estar em casa e saber que elas estão aqui e eu tô aqui, já muda, eu já fico amarradão. Emocionante. Exato, que é uma coisa tão simples, que pra mim talvez seja mais simples, mas assim, eu ainda tenho isso também, o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é diferente, né? A gente trabalha com a arte, o entretenimento, enfim, eu e tu, e a gente sabe que nem eu também, cara, muitas vezes eu ia pra um evento só pelo fato de abrir mão, não vou ficar no hotel, eu vou voltar porque eu quero acordar e acordar já com a Lívia, sabendo que eu tô ali. Saca? Isso. Que eu acho que é essa sensação que tu trouxe aqui agora, isso. Né, Teco? É isso, cara. Eu acho que se você for buscar nas profundidades do subconsciente, é o ninho, né, cara? Você resgata a ideia do ninho, né? Eu acho que é primitivo isso já dentro da gente, né? Genético e primitivo. Essa história do ninho. A gente se sente mais confortável tanto no ninho dos nossos pais, como junto do ninho com os nossos filhos, né? Isso traz um pouco de segurança, de segurança, de paz, de amor incondicional. É um amor que você não discute, é um amor que não te traz dúvidas, entendeu? Ele apenas está ali. Ele óbvio que vem com problemas, porque toda pessoa tem problemas, mas o tempo, mais uma vez a gente vai falar nessa palavra, vai ensinando a gente a encarar esses problemas como uma prática. E depois que você aprende o quanto, ou melhor, depois que você descobre o quanto você aprende com os problemas, quando eles pintam, eu hoje em dia pinto um problema, eu já fico até meio excitado, cara, porque eu vou mergulhar naquele problema ali, vai descobrir o que eu tiro daquilo ali, que nem quando a gente lê um livro, entendeu? A gente tenta tirar alguma coisa daquele livro. Uma situação, principalmente um problema que envolve filhos e pais, eu acho que é a maior aventura de todas, porque ali você vai conhecer o que há de mais profundo dentro de você mesmo, entendeu? Né? Eu acho que aí tá o quão fascinante é se aprofundar na relação com os filhos e com os pais. Cara, é impressionante. Desculpa. Você vai descobrir muita coisa sobre si mesmo. Né? Se quiser tomar uma água aí, deixa eu só agradecer aqui, cara, porque esse podcast, essa ideia de canal e de trocar uma ideia, porra, que privilégio estar trocando essa ideia com o Teco Padarates, mas graças a uns parceiros que estão com a gente aqui, que nos ajudaram a botar esse projeto no ar, eu preciso agradecer a galera da KTO, para quem gosta de fazer alguma aposta, para quem gosta do universo do esporte em geral, todo tipo de esporte, @KTO, @KTO_Brasil, vai lá. O slogan dele é muito bom, dá uma brincadinha, quer conhecer mais, chama os caras no Instagram, @KTO_Brasil. Também com a gente a Clínica Infinity, aí assim, ó, eu olhei pro Teco, ele não vai ficar sentindo, porque eu também tô com as entradas e eles fazem o transplante capilar, tá, Teco? Mas não sei se é o teu caso, mas eu sei que tem muito... Aí, ó, tem as entradas aí, ó. Cara, já tá falhando. A Beira-Mar Norte tá passando por ali e a outra... Tá. Ali, @Clínica Infinity Oficial, procura no Instagram, fala com o Marwan. Tem a rapaziada que fica ressabiada com o visual e tal, e não é feio querer se cuidar. Os caras fazem esse transplante capilar, os caras são referência no sul do Brasil, a clínica fica em Novo Hamburgo. Também com a gente a Morada dos Cânions, que é um pico alucinante na Praia Grande, já no início de Santa Catarina, uma pousada incrível, de cara pro gol ali dos Cânions. Tu tem que conferir a doutora Kátia Blume também, que faz aí o teu sorriso, né? A estética odontológica para tu ter um sorrisão maravilhoso, para tu dar aquele sorriso e aparecer aquele cartão de visita. Vamos combinar que o cara dá, né, sorrir, não ter o centroavante aqui, tá difícil. É importante, aliás, os cuidados são importantes sempre. Então, Morada dos Cânions, KTO Brasil, @KTO_Brasil, doutora Kátia Blume no Instagram, eles fazem um trabalho
via online ali bacana para esclarecer todas as tuas dúvidas, precisa botar aquela lente, quer deixar o sorrisão maravilhoso, e a Clínica Infinity também tá conosco para tu fazer o transplante capilar. São os nossos parceiros que nos ajudam aqui nesse projeto. Sem parceiros a gente não anda, tu sabe muito bem disso, né? Patrocinadores, a gente precisa... Tu sabe qual é um dos meus principais patrocinadores, que eu dou maior atenção para eles? Que faz, assim, faz parte da minha necessidade, é de protetor solar. Cara. Olha aí, claro, cara, protetor Imagina solar. Imagina a grana que não custa comprar protetor solar para uma testa dessa, velho. Sim, é um outdoor ali. Mas, ô Teco, assim, a gente aborda muita coisa aqui nessa questão da paternidade. Tu trouxe muita coisa bacana, que é também buscar o autoconhecimento, né? E não só para a paternidade, para a vida do cara. Eu acho que todo mundo, não é que deveria, todo mundo merece ter uma terapia, né? Faz bem para a vida no geral. Mas eu só quero trazer um pouquinho, assim, da tua esposa, cara. Porque, assim, tu teve tuas meninas ali, competição, enfim, o cara precisa trabalhar, é o que é, né? A gente precisa gerar ali aquele orçamento e tal. E no fim, se tu não tem uma grande parceira também, isso aí deveria ter sido muito mais difícil lá atrás. O que tu fala da tua esposa, mano? Meu Deus, eu vou começar dizendo que já faz uns 4 dias que ela tá fora de casa, vai ficar mais 5, eu tô desesperado. E o cara sente, né? Mas tá se virando. Mais ou menos isso. Não, a minha esposa, cara, nós estamos juntos há 29 anos, sacou? Já passamos por tudo que um casal pode passar na sua relação e descobrimos que a amizade é o que fica, as paixões já vêm e vão, a gente já se apaixonou umas 48 vezes um pelo outro, esse ano, mas a amizade realmente é o que fica num relacionamento. Eu acho que um relacionamento duradouro, ele depende muito da parceria mesmo, como você falou, e parceria acontece entre amigos, né, cara? Pessoas que se respeitam, né, pela parceria. E, cara, a minha mulher, aos, 19 anos de idade, ela abraçou a causa comigo. Ela abraçou, ela abriu mão da vida dela para viver a minha vida com muito entusiasmo. Não fez isso por caridade. Ela torceu e vibrou junto comigo e chorou junto comigo. É emocionante ouvir falar isso, cara. Ela esteve lá em todos os momentos comigo, cara. Passou por tudo que eu passei. Sempre com, assim, me dando a liberdade, sabe, cara? Muitas vezes foi até motivo de um certo ciúme e tal, porque como é que a mulher me deixa tão livre assim? Eu podia sair sozinho se eu quisesse ir pra festa e tal, não ia dar nada. Não ia dar nada, ela não ia falar nada. Mas não ia, cara. Também nunca fui disso, nunca curti a bagunça, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu até saí na minha juventude com os meus amigos, fiz as minhas bagunças e tal, mas eu não tinha, cara, disposição para aquilo. Me dava uma preguiça ir pra night e tal. Então, ajudou muito nesse lado, quando eu era jovem, né? Claro. E eu acho que o que eu descobri na Gabi foi justamente o tamanho da parceria. Cara, porque nos piores momentos da minha vida é quando ela estava mais perto de mim, assim. Então, eu acho que não tenho o que dizer. E eu posso dizer que eu tive lá para ela também, né? Hoje em dia, um dos problemas que a gente enfrenta no nosso relacionamento é justamente ela tentar voltar a ter uma vida para ela, e não só a minha, né? Ela viveu a minha vida durante muitos anos e hoje o desafio é ela encontrar a vida dela, né? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela gostaria de fazer sem pensar em mim. E que é importante pro relacionamento de vocês, porque bota ela de volta, que é uma coisa muito comum, né, cara? Desculpa, mas assim, o que acontece no normal? A mulher abre mão da história dela, seja pelo trabalho do marido, ou seja pela maternidade, né? Tipo assim, a gente tem pouco tempo ali
A mulher normalmente pega as férias junto com a licença maternidade, vão botar no máximo 6 meses hoje, 5. Não tenho exato isso. E para retornar ao mercado de trabalho, para retornar uma vida social de novo, e ainda tem um preconceito muito grande da sociedade. Não, mas é a mãe que tem que ficar, o pai tem que sair. E aí o cara volta à vida, conviver com as pessoas e tal, e a mulher lá. Então esse é um puta assunto, porque assim, isso também ajuda na relação, não só de marido e mulher, mas com a questão dos filhos, cara. Com certeza, porque isso reflete... Eu tenho 2 filhas. Imagina a referência do problema que a minha mulher enfrentou por descobrir muito tarde que ela poderia ter uma vida para ela, uma profissão para ela, uma curtição, uma prática que seja só dela e não minha, né? Uma viagem que ela tenha que fazer que é por ela e não por mim, sabe? E isso se tornar uma referência para as nossas filhas, que a gente não queria, porque nós 2 descobrimos, né? Eu e a Gabi descobrimos que isso foi nocivo para ela, apesar das lindas experiências que a gente tem junto na vida que eu vivi e que ela me acompanhou, entendeu? A gente não se arrepende de nada disso, porque a gente conheceu o mundo, né? Imagina, o que a gente vai falar? Não vou reclamar nunca disso, mas passou-se o tempo e isso se tornou um problema, claro, né? Na nossa vida e tal, muitas vezes gerou conflitos, né, dentro de casa e tal, por uma série de questões, cara, porque quando a gente está vulnerável, né, a gente acaba botando para fora questões que a gente vai guardando e não percebe, né? E hoje eu vejo uma maturidade na Gabi impressionante, cara. É impressionante. Ela agora está em São Paulo cuidando da nossa netinha porque meu genro teve que viajar. Eles moram lá agora porque ele trabalha lá. E minha filha também conseguiu um emprego lá maneiro e tal. Ela é designer, né? E meu genro trabalha com energia solar. Ele é casca grossa nisso e tal. Cara, ela tá lá, super vovó. Faz de tudo com a nossa neta. Cara, ela parece que se identifica com esse lado, assim. Sim. Né? De ser mãe, de ser da família, de ser da casa. Isso é uma coisa muito legal, né, cara? Hoje ela pode dizer que ela faz isso não é por fardo, não. É porque ela gosta. Sim, é prazer, ela né? Ela gosta disso. É prazer. É prazer. Ela adora isso. Eu entendo isso perfeitamente, porque eu tenho muito exemplo, assim. Qual é, pra ti, assim, de todas as dificuldades que tu trouxe aí, qual é a tua maior preocupação com as tuas filhas hoje nesse mundo que a gente tá vivendo? A maior preocupação, assim, é com o coração delas, cara. Sabe? Porque nossos filhos vão tomar decisões, muitas vezes certas, muitas vezes erradas, assim como a gente, vão sofrer muito com isso. Ó, a minha filha tá chegando em casa. Ali, ó. A Laura. Mas eu acho que a maior preocupação é com o coração delas. Isso eu acho que seja a parte mais difícil no caminho do amadurecimento, né? É saber preservar seu coração, preservar seu amor próprio, sua liberdade de amar, sabe? De gostar daquilo que faz. Eu acho que não vai ter idade de tu te sentir impactado por uma frustração dela. Seja, no meu caso ali, com 4 aninhos e pouco, onde uma amiga não quis brincar com ela, e eu tô usando um exemplo bem básico, tá? Não quis brincar com ela, e ela veio, pô, pai, as gurias meio que me excluíram, a ela com 20 e poucos anos ter uma frustração, seja no trabalho ou criando uma expectativa entre vocês, e aí tu vê a desilusão dela, e isso acho que impacta igual, independente da idade, né? Assim, cara, pra gente como você pai. Sofre junto. Você sofre junto, cara. Isso. E muitas vezes a gente fica sem ação, não sabe nem o que fazer diante de tal sofrimento, quando acontece uma frustração, né? E como acontece, né, na vida da gente, sim, em várias idades, mas é que quando acontece, quando você está nessa idade, você é adulto o suficiente para entender o tamanho do problema, mas é jovem demais ainda para entender a solução desse problema, né? E não adianta te falarem, você vai ter que descobrir isso, cara, vivendo.
É duro, cara, como é duro tá nisso em relação aos teus filhos, sabe? Pensar, caramba, a gente sabe o quanto dói, né, cara? Pô, eles estão passando por isso agora, sabe? Você fica sem ação, você fala, pô, não adianta dizer que não dói. Dói, muitas vezes um erro dói, sim, mas a gente aprende. Daqui a algum tempo, aquela dor vai se transformar numa medalha, numa baita, numa conclusão para sua vida. E você tem que, mais uma vez, confiar no tempo. E aí é a casca que tu cria, cara, né? Porque quanto mais as coisas vão acontecendo, a experiência te dá. E a gente volta de novo, só o tempo pra te mostrar isso. E a gente sempre ouviu isso e não dava bola. E hoje a gente passa por isso e... Cara, como é louco, né? Tu tá falando aí, eu tô voltando atrás da minha vida também com meus coroas, sabe? Eles são vivos ainda e aí é isso que a gente... Esse é o grande lance dos papos que a gente tá tendo aqui, assim, que é uma conexão à vida como ela é, os exemplos, sem julgamento, sem nada, sabe? Só trazendo, assim... Mas eu acho que no final das contas, né, Teco, assim, se tu tem o amor, assim, como, né? Tu ama tuas filhas. Tu pode ter sido um pouco mais duro ali, tu pode não ter sido presente naquele momento por razões óbvias, né? Porque precisava, enfim, tua vida tocou para aquele lado. Agora, se tu de fato quer, tu ama, tu te dedica, isso de alguma maneira passa para elas. A gente tem certeza disso. Elas sabem, né? Os nossos filhos sabem o quanto a gente ama eles. Muitas vezes não é do formato que eles esperavam. E acontece. Acho que a comunicação entre pai e filho é muito importante para isso, para você ir tirando dos extremos e tentando colocar mais no meio essa relação, né, entre você e teu filho, como uma coisa mais linear, né, mais suave, mais constante, vamos dizer assim. Mas é uma arte, cara. Sabe, a relação com os filhos é mais uma arte, não existe um padrão, né? Não adianta a gente chegar aqui e dizer, essa é a fórmula, que nunca... Não tem manual. Nunca vai ser abrangente. É porque cada cidadão, cada família é uma família e tem sua história, seu DNA particular, entendeu? E ali você encontra caminhos nunca percorridos antes, entendeu? Por ninguém. Por mais que você tenha uma referência e tal, mas o seu caminho é o seu caminho. Por isso que eu defendo tanto, chego a ter um programa, como você falou, na Rádio Atlântida aqui, tem o Toque do Teco, né? Que é de segunda a sexta, às 7h30 da manhã e 2h30 da tarde, onde eu dou mensagens para a gente viver a vida mais simples e mais leve. Eu acho que é por isso, cara. Sabe, é por isso, porque tudo se torna tão complexo quando se trata de filhos e pais, que a gente tem que tentar entrar na contramão, simplificar um pouco, sabe? Senão a gente vai se afundando diante de tantos padrões e você descobre que simplificando você vai recorrer ao que está aqui dentro, não ao que você leu num livro e tal. Exatamente. Você tem que encontrar dentro de si as respostas, cara, e ser sincero com elas, entendeu? E se você tem que mudar alguma coisa, tem que mudar dentro de si, não dentro do seu filho. Sim. Seu filho vai ter esse mesmo direito de mudar dentro dele, entendeu? Eu acho que a gente tem a obrigação consigo mesmo, mas tem a vontade com os outros, né? De querer fazer o bem e tal. Mas a nós mesmos é obrigação, cara. Não é uma coisa assim de eu quero fazer bem a mim, uma coisa egóica, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conhecer-se, se aprofundar-se em si mesmo a ponto de ser melhor, de alcançar o seu 100%. É verdade. Né? Cara, vou botar aqui o @TecoPadarates pra galera seguir o Teco no Instagram. @TPadarates. TPadarates, eu falo Teco, mas vai achar. Se botar Teco, tu vai encontrar ali. TPadarates. Aliás, é um Instagram que causa inveja pra galera que gosta de pegar onda. Vai ver muita coisa legal ali, as belezas de Santa Catarina. Teco, pra gente já ir pro encerramento aqui, só mais uma vez, vamos botar na tela aqui os nossos parceiros comerciais antes da gente dar o tchau aqui pro Teco. Vamos começar com @KTO_Brasil, dar uma brincadinha. Será que tem surf lá na KTO? Pra apostar deve ter, né?
Deve ter, pô, a galera do surf, mas não só surf, futebol, tudo que é esporte pra dar uma brincada desopilada, o cara tá estressado em casa, o terror e pânico, vai ali, @KTO_Brasil, ainda tem o bônus Los Papitos, coisa linda, 20% de bônus pra fazer aquela fezinha. Sabe como é que é, né? Sempre é importante. Na sequência, Infinity. Já dei a barbada pro Teco aqui. Se ele achar que precisa dar um upgrade na cabeleira aí. E pra você que tá apavorado, ficando careca, não vai dar, vai dar. Clínica Infinity Oficial no Instagram. Microtransplante capilar. Os caras vão dar um jeito no teu cabelo aí, na tua careca, melhor dizendo. O cara que fica receoso pra fazer qualquer coisa, precisa ter cabelo, cara, não tem shampoo, não tem fórmula, não tem pai de santo que vai mudar essa vida aí, não. Isso aí tu vai ter que fazer um transplante capilar. Esse é o jeito. Na sequência, a Morada dos Canyons, que é um pico aqui. Ô, Teco, é uma boa pra tu levar a esposa, hein? Vou te dar a barbada. É um pico alucinante. Quero conhecer. Praia Grande, fala com o Tiagão lá, @Morada dos Canyons, não tem. Não, ali é um pico assim que enfim, ou tu casa ou tu separa, porque se tu brigar lá, não tem, não há explicação. E a doutora Kátia Blume, que tá junto com a gente aqui também, odontologia estética pra arrumar o sorrisão, o shape bonito aqui, aquelas lentes dos famosos, dos globais, pra tu que acha que nunca vai ter esse sorrisão, existe isso. Fica em Novo Hamburgo, eles fazem um atendimento muito massa, via online ali, né? Porque hoje em dia tem todo o cuidado, mas seguem todos os protocolos, aliás, todo mundo ali, tanto a Infinity quanto a Morada, a doutora Kátia, né? Que são situações que tu precisa estar presencialmente para usufruir das coisas. Eles têm todo o protocolo aí em função da Covid, @doutora Kátia Blume. O Instagram é lindo, assim como o da Infinity lá para falar com o Maruan, os nossos parceiros aqui, o Tiagão, da Morada dos Canyons. Teco, que, cara, eu de novo, eu vou rasgar essa aqui, assim, de todo mundo que eu tô começando esse projeto aqui, eu sou fã de todo mundo, mas eu queria muito poder falar contigo, porque eu era um moleque e Fluir, e as revistas de surf, e vendo tu ali, eu digo, pô, é possível, sabe? Mas, enfim, a vida me levou pro rádio, que também é um privilégio, não tenho nada a me queixar, assim, mas a gente reflete pra caramba daquilo que realmente a gente ama e ainda dá tempo, né? Somos tão jovens, eu diria Legião Exato. Urbana, e a gente tem como estar mais presente, se fazer presente. Ainda só pra encerrar aqui, cara, quando tu falou das tuas filhas e a gente tá falando da paternidade e a gente tá abordando uma situação que elas já são adultas e as questões, as dificuldades e tal. Mas uma vez minha irmã me disse uma parada ainda agora com a Lívia, e eu, porra, porque eu acho que eu não sou tão massa, será que a Lívia me vê assim? Sabe, porque eu sou um cara meio turrão, eu sou o cara que faço a máquina andar dentro de casa, né? Pô, vamos lá, galera, pô, ela tem que tomar banho, ela tem que dormir a rotininha da escola, aquela coisa. E aí, pô, foi dormir, daí eu fico pensando, pô, cara, eu sou um chato, na verdade, né? Eu assim, pô, sou um chato, porque a Lívia, pá, a mãe, o pai e tal. Daí minha irmã disse, cara, deixa eu te falar uma coisa, a Lívia sabe o pai que ela tem e a mãe que ela tem. E aí eu fiquei pensando, é isso mesmo, assim, eu amo a Lívia mais do que tudo e eu não vou conseguir inventar um personagem pra ela, eu tô sendo verdadeiro pra ela. Exatamente, saca? Até porque eles sabem quando você tá atuando, quando você tá sendo verdadeiro, cara. E aí eles é isso, a verdade, cara. Velho. Eles querem a verdade e o limite, e tu vai dizer muito mais não do que sim, a tua vida inteira praticamente, para depois começar a dizer um sim lá na frente, enfim. Cara, é muito louco esses assuntos, cara, e a gente se emocionou, me emocionei contigo, cara. Me emocionei contigo, eu voltei no tempo ali, e eu tenho só um top 5 rapidinho aqui, que é mais uma brincadeira pra gente encerrar, tá? O que as gurias fizeram até hoje que te deixaram, assim, de repente, num momento mais puto? Ou ambas, ou uma delas, e assim, porra, cara, que merda. O que essa guria fez? Tu tem alguma recordação, assim? Cara... Pode ser algo engraçado, sei lá, né? Te peguei. Olha, eu não lembro de nenhuma situação. E tu sabe o que é engraçado? Eu vou contar uma aqui que... A minha filha achou que ia ser a maior decepção que eu ia ter na vida. Tá. Serve. Mas se transformou e demorou 1 segundo para ela perceber que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
foi quando ela chegou para mim com o meu genro na mesa de casa, com a minha mulher do lado e falou, pai, tô grávida. Ela não deu nenhum, preciso te contar uma coisa. Sabe, ela chegou, sentou, eu tinha dado uma volta na praia para ver o que estava rolando. Quando eu chego em casa, tá minha mulher assim com lágrimas caindo aqui no olho e minha filha olhando a cara de assustada para mim. Tá, o que tá acontecendo? Tô grávida. Vai! Que loucura, cara. Caraca, meu, não deu nem tempo. Eu saí gritando, velho. Tu imagina o amor que tu tem pela tua filha e a tua filha te dá um filho dela. Assim, é aquilo que tu falou, né? Não tem... Não tem tamanho. Não tem tamanho, não tem. Velho. Tá. Vamos lá, número 2. Mas ela achou que talvez fosse uma decepção pra mim. Imagina, pô, pai vai me dar dura que tu tá louca, guria. Tua vida tá começando e tal, mas é aquilo que a gente falou lá atrás. Traz pra ti, né? Não abre mão de dar oportunidade pra outras pessoas exercerem essa função aí. E qual foi a primeira vez que tu disse pra uma delas, ó, eu te avisei? Né? Tipo assim, ia dar a merda, eu te avisei, mas tá aí. Eu cantei a pedra. A primeira vez? Aham. A primeira ou uma delas que tu tem mais recente aí, uma recordação? Eu acho que... Não, a primeira vez foi provavelmente com coisas do colégio, porque eu sempre peguei no pé delas. Se eu fui duro em algum momento com elas, assim, foi muito mais por causa do colégio. Ou assim, por causa de outra coisa. Eu lembro de uma dura que eu dei na minha filha mais nova, a Laura, quando ela era bem pequenininha. Ela tinha uma babá, né? A gente tinha uma empregada que ficava em casa e tal, e que morava com a gente, e era uma princesa. A menina era tipo a Cinderela, tá ligado? Ela cantava para as meninas dormirem à noite, ela amava minhas filhas, assim. E um dia minha filha estava com uma birra e tal, não sei o quê, e ela bateu na empregada, assim, deu um tapa, só que a empregada estava grávida de 7 meses, cara. Entendeu? E aí a minha filha mais velha me ligou falando, ó, pai, acho bom, eu estava perto de casa, ela falou, acho bom tu vir para casa porque o couro comeu aqui, né? E foi engraçado porque a minha filha mais velha tinha 7 anos de idade. E a maturidade, né? E a maturidade de ligar pra mim e falar, olha, acho bom tu vir pra casa porque deu merda. São umas figuras. E ali, eu sempre pregava a ideia de não violência dentro de casa, né? De não ter violência, né? De a gente ter que, pode falar alto, pode fazer o que você quiser, mas não pode bater. Sim. Né? Mas naquele dia eu quebrei essa exceção, eu quebrei essa regra e dei uma chinelada na bunda da minha filha e falei, eu te disse, cara, que em casa não tem violência, então você bateu nela, você vai sentir na sua bunda tudo aquilo que ela sentiu. Puta, isso então, seria mais um capítulo de um episódio violento que eu digo, pra abordar, né, porque tem isso hoje, né, de, pô, um tapa na bunda... dá, não dá. Não, podem me crucificar o que for. E foi a única vez que eu bati na minha filha, cara. Cara, eu fiz isso. Ficou a marca, porque eu tirei a calça e dei na bunda vazia. Ficou a marca da sandália havaiana ali. Eu fiz isso, cara. Na bundinha dela. Só que, cara, assim, veja bem, doeu muito mais em mim, cara. Óbvio, depois é uma merda. Eu me senti arrasado, brother. Mas, assim, naquele momento eu precisava conter, tornando um problema seríssimo, porque depois eu tive que ir lá no quarto da empregada e dar uma dura nela também. Falar, pô, eu deixo minhas filhas em casa com você, eu espero que você exerça a sua autoridade, porque eu te dou essa autoridade. Claro. E, cara, pega firme na mão, sacou? Se precisar, puxa a orelha, dá uma palmada na bunda, mas tu impõe a tua autoridade, senão o que o filho vai fazer dentro de casa, né? Com 3, 4 anos de idade, né? Vai aprontar e você não vai saber o que fazer. Até porque você tem um filho na barriga, você não pode dar mole pro teu filho, você tem que mostrar que você tem uma autoridade, que o filho precisa encontrar essa autoridade depois, em algum outro momento. Limite. Exatamente. E se ele perde ali, naquele outro momento, vai fazer falta para ele também. Então... mas é uma merda, porque eu também já tive isso, cara. Eu não incentivo as pessoas a darem uma palmada, mas naquele momento
foi o que precisava. E veja bem, nunca mais aconteceu. Uhum. Nem perto. Ela nunca mais levantou a voz, praticamente pra ninguém, cara. Talvez tenha resolvido ali, né? Naquela atitude. Né? Talvez ela entendeu, não sei. Talvez ela tenha guardado isso na cabeça dela. Bom, me odeio por isso, não sei. Eu tomei palmada pra caramba da minha mãe, cara, quase que todo dia. Meu, palmada e cinta. Quem é que nunca tomou a cintada nas antigas? E nem por isso, cara, eu odeio meu pai. Enfim, exatamente. Não vou ficar abordando. Eu entendi aquilo que você falou antes. Eu entendia a intenção dele. Uhum. A intenção dele não era bater. Ele estava querendo conter e aplicar uma lição. Aplicar uma lição mesmo, assim. E quando você percebe que é essa a intenção dele, você respeita teu pai, você entende por que ele te bateu. Você chega a pedir desculpa para ele depois. Mas que bom que hoje a gente... Ao contrário de o pai vir te pedir desculpa, né? Hoje a gente consegue dialogar muito mais e fazer essa mão, né? Vamos lá, pra seguir o baile. Tem alguma coisa que elas fizeram que te envergonharam, que tu pagou um vale, um mico violento, qualquer uma das duas, em algum momento, em alguma premiação, algum evento, alguma coisa com a família na frente de um patrocinador, enfim, tu deve saber melhor. Ou não fizeram nada? Cara, na boa, minhas filhas só me deram orgulho, cara, na vida. Paizão, esse é paizão. Um momento desse que elas me deixaram com vergonha. Teve uma vez que a minha filha pequena, tá, fez uma cena no supermercado, a Laura, né? Tá. Ela fez uma cena no supermercado porque ela queria alguma coisa, tava eu e a Gabi e tal, daí a Gabi largou a mão e falou assim, eu não vou embora. Ela falava assim, então fica aí que eu vou. E a gente fez aquela brincadeira de vamos nessa, né, só pra ver o que o filho faz. Ela se jogou no chão, mas de arrastar a língua no chão do supermercado, velho. É uma fiasqueira normal, aquela fiasqueira que a gente sabe como é que é. Ela fez uma cena assim, cara, que eu pensei... A Gabi ficou assim, revoltadíssima, nervosa e tal. Eu por dentro, cara, eu ri tanto, cara. Eu ri tanto da capacidade artística da filha de fazer uma cena, velho. Ela caprichou na cena e mandou bem. Se fosse no teatro, tinha mandado bem pra caramba, entendeu? Cara, eu achei do caralho aquilo, não chegou a nem me bater. Tá certo. Raiva nem nada, ou preocupação. Que foi engraçado, foi, cara. Que nota tu te dá como pai, meu? Justifica a tua nota aí. Caramba. Usa o poder de síntese. Eu me dou, que nota minhas filhas me dão? Não, tu te dá. Como é que tu te vê? Cara, olha, eu acho que eu me vejo como um 7, 6, 7. Boa. Eu acho que eu tô na média, beirando passar de ano ali, porque por mais que eu seja uma pessoa boa, que eu sei que eu sou para elas, eu sei que elas pensam isso de mim, assim, que eu quero muito bem delas, que eu fiz o meu melhor, que eu ainda faço o meu melhor. Eu tive ausente durante muito tempo. E elas nunca vão me dizer isso, me cobrar isso, eu tenho certeza, mas eu sei que eu deixei esse hiato na vida delas. Esse espaço aí, né? Entendeu? E eu acho que é isso, cara. Sei lá, eu acho que eu deixei uma falha aí. E hoje, talvez eu seja, como eu te falei, antiquado demais, entendeu? Engraçado, porque pro mundo parece que eu sou um cara moderno, mas dentro de casa eu sou a moda antiga, entendeu? E talvez eu deixe a desejar nesse ponto. É isso aí, o cara tem que a tua autoavaliação é importante, a gente, né, se autoavaliar. É difícil dar 10. E aí a última aqui seria, a coisa mais legal que ambos já fizeram, mas acho que é complicado falar, porque uma te deu uma netinha, né? Talvez a outra tá optando por seguir mais ou menos aquilo que tu ama, mas eu não quero me meter, mas só pra encerrar... Cara, não, tu acertou no alvo, porque se eu for pensar no momento mais alucinante que as minhas filhas fizeram pra mim, assim, eu participei do trabalho de parto da minha filha mais velha. Que tu não pode estar, né? Minha neta nascer, cara. E segurei a mão dela na hora do momento mais do pico das contrações e do trabalho de parto que ela teve, o momento mais difícil que nós nos revezávamos, eu, minha mulher, a Doula, que estava junto com a gente.
eu peguei a maior crise, estava na minha mão. E esse presente eu Que loucura. guardo comigo até hoje, assim, entendeu? Não quero esquecer nunca, sabe? E da minha filha mais nova, eu acho que assim, foi quando eu estava no campeonato mundial lá na Barra da Tijuca, eu não competindo, eu já era dono da licença da etapa do WCT, não lembro exatamente qual o ano no calendário, mas foi o ano em que o Felipe Toledo venceu na Barra da Tijuca, que tinha uma multidão de 30 mil pessoas na praia. Não sei se tu lembra desse episódio. Lembro, claro que sim. Antes de entrar na final, né, de a final entrar na água, eu, dono do campeonato, olhando aquela orquestra, né, do público, da mídia, de tudo que estava acontecendo, depois de tantos anos, né, lutando pela aceitação do surf. Cara, o meu parceiro Xande Fontes, que era meu sócio na época, me pregou uma peça que eu não acreditei. Ele escolheu a minha filha para cantar o hino nacional em capela na praia, no microfone do campeonato. Cara. Pô, me arrepiei todo aqui, mano. Porra, quando eu ouvi a primeira frase em capela e eu sabia imediatamente quem era, cara, meu, o coração veio na boca, assim, e ela fez o hino inteiro, cara, e as 30 mil pessoas aplaudiram, e o Felipe Toledo entrou na água e deu um nó no brinco, né, cara, no Beach Derby. Foi uma das maiores vitórias brasileiras em solo brasileiro, e aquele presente que ela me deu ali, eu acho que o presente de ela ser artista, né, como você falou, foi uma coisa que eu sempre sonhei em ser, quando era moleque, acabei virando um artista do esporte. Mas tenho banda até hoje, sou fissurado por música, componho, tenho disco publicado. Sabe quando eu tentei a vida inteira fazer isso acontecer para mim? E acontece dentro de uma proporção justa, né? Pelo que eu sou e tal. E aí, de repente, ver minha filha compor a primeira música e me cantar, eu falar, caramba, ela me superou já logo na primeira, né? Cara, que loucura, né? Bom, que dois grandes exemplos, hoje, né? Cara, que dois grandes exemplos, né? Tu tá ali, uma te deu uma neta, outra, enfim, realiza algo que também era um desejo teu e cara, sensacional. Meu, a gente... tão legal como elas são extremamente diferentes. Sim. Mas nem 1 centímetro maior ou menor do que a outra, de formas completamente diferentes, velho. É uma coisa louca isso. Que loucura. É a coisa mais louca de ser pai, né? É verdade. É você que você ama o paradoxo, né, cara? É aquela coisa, os dois lados de um paradoxo. O cara que tem 2 filhos, tu ama mais um, outro não, cara. São coisas... O amor é igual, mas cada uma vai pra sua veia, digamos assim. O amor é do mesmo tamanho, mas eles são completamente diferentes. Exatamente. Eles são do mesmo tamanho, tá entendendo? Exatamente. Mas se elas são assim, é muito legal, também, cara, em função da família que elas têm, do pai que ela tem, da mãe que ela tem, enfim, da estrutura, cada um com seus obstáculos, mas no final a gente consegue criar seres humanos legais para um mundo que tá tão complicado. Cara, muito obrigado, senhoras e senhores. Teco Padarates aqui em mais um episódio do Los Papitos. Curte, comenta, compartilha, fala com a galera. Esse é um papo da vida real que pô, a gente se emociona de verdade aqui. Vi a emoção do Teco, foi um privilégio, sou fã do cara. Meu, quando tiver tudo na mão, vou te entrar em contato aí pra gente divulgar pra todo mundo, tá? Ó, e bora pegar onda, altas ondas. Obrigado, meu. Grande. Obrigado muito você, cara. Adorei a entrevista e adorei o assunto pra gente. Legal, mano. Aí, lá na frente falamos mais sobre surf. Valeu. Dali. Valeu, querido. Um abraço. Valeu.